Nesta feita nós vamos estudar a lição de número 5 da revista Céus Abertos, que fala sobre céus abertos para alcançar vidas, céus abertos para ganhar almas. Bom, aqui eu preciso já compartilhar algumas coisas para vocês a nível de conhecimento e também a nível introdutório da lição. A lição ela vai tratar sobre evangelismo, missão, discipulado, e como que esta obra é uma obra desafiadora. Fazer missões, evangelizar, discipular vidas, é, como eu disse, a essência do reino de Deus. É o motivo, a razão para a existência da igreja na terra. Sendo assim, é a obra com a qual talvez o inimigo mais faça oposição. É o departamento da igreja que provavelmente mais enfrente aí perseguição, que mais enfrente ataques do maligno, porque é a obra de Deus de fato. Evangelismo, discipulado, missões, é o sentido da morte de Cristo e do estabelecimento da igreja. Só que quando você vive em céus abertos, mesmo diante das aflições, das adversidades, das perseguições que a obra de Deus enfrenta, e que aquele que se dispunha a fazer a obra de Deus enfrenta, você vê a mão de Deus agindo a seu favor. Você vê a mão de Deus agindo por você, com você, em você, através de você. E assim a obra de Deus, o projeto, o plano de Deus para a sua igreja, ele é concluído. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, mesmo com toda a provação e com toda a oposição que esta obra enfrenta, ela avança, porque os céus estão abertos, Deus está na direção. A sensibilidade, a voz do Espírito Santo e as orientações que estão sendo dadas. E essa lição que nos traz todo esse aparato, todo esse arcabouço de conhecimento e de encorajamento para a realização da obra missionária evangelística e do discipulado cristão, ela se dá no contexto da primeira viagem missionária de Paulo, onde Paulo passa por alguns lugares e tem como sede, como base da sua obra missionária, Antioquia. Só que precisamos entender aqui que Antioquia é um nome muito comum de cidades naquela época. A saber, Seleucico Nicarto, filho de Antíoco, ele fundou cerca de 16 cidades com o nome de Antioquia. Com o nome de Antioquia, 16 cidades com o nome de Antioquia foram fundadas no período do Império Sírio, ali cerca do ano 300 a.C., quando por um curto período de tempo a Síria dominou aquela região. Então, nesse contexto, Seleucita e Nicarto, ele, em homenagem a seu pai, Antíoco, construiu várias cidades e pôs o nome de Antioquia nessas cidades. Dessas cidades que foram construídas por ele, apenas 2 são mencionadas na Bíblia, obviamente que no Novo Testamento. Se foi fundada em 300 a.C., ela só pode ser citada no Novo Testamento, porque isso aconteceu no período interbíblico, no período do silêncio. Leonardo, eu não sei o que é isso, vem estudar comigo que eu vou te ensinar tudo isso aí, mas vamos lá. No período interbíblico, que isso aconteceu no ano 300 a.C. Então, essas cidades, elas vão ser mencionadas no Novo Testamento, são 2. A primeira é Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, óbvio, era a capital de Antioquia, uma cidade de referência, uma cidade que ficava próximo ao porto marítimo, ali ao norte da região da Síria, uma cidade muito grande, com cerca de mais de 500 mil habitantes, e é uma capital da Síria, podemos assim dizer, uma metrópole, uma grande cidade, é uma cidade turística, uma cidade de referência, é uma cidade muito bem habitada, inclusive por pessoas poderosas que viviam naquele lugar. E dali Paulo faz como sua base missionária para toda a sua viagem missionária. Na verdade, Paulo ele passou por Antioquia, não só na sua primeira viagem missionária, mas Paulo passou por Antioquia em outras 2 viagens missionárias. Então, nas suas 3 viagens missionárias, Paulo passa por Antioquia. Este lugar é um lugar muito importante, onde na história da igreja, bem como na história bíblica, a Antioquia ocupa uma posição de referência, porque o primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, ele se dá por conta do questionamento dos crentes de Antioquia, da Síria, que queriam saber sobre a questão da circuncisão, se era necessário ou não se circuncidar para poder ser salvo, para poder ser um cristão, para participar da fé. É um debate que se inicia em Antioquia. Também é em Antioquia
que os cristãos são chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Foi de Antioquia também que vieram dois homens muito importantes para a história da igreja. O primeiro deles é o bispo Inácio, que nós temos as cartas dele até hoje, as cartas do bispo Inácio, que por muito pouco não faz parte do cânon do Novo Testamento, por muito pouco, foi no detalhe, que ela não passou a ser um livro considerado canônico, nenhuma das cartas do bispo Inácio, um homem que viveu e conheceu os apóstolos, um mártir da igreja primitiva, aí provavelmente ele tenha morrido cerca do ano 1100 depois de Cristo a 1020 depois de Cristo, um pouco depois de João, que escreveu Apocalipse, poucos anos depois de João ter parte também o bispo Inácio. E nós temos também, vindo de lá, João Crisóstomo, que foi o primeiro homem a chamar a Bíblia de Bíblia, a dar ao conjunto de livros sagrados o nome de Bíblia. O primeiro homem foi João Crisóstomo, ele veio de Antioquia. E também a gente tem Teodoro. Teodoro foi um teólogo, assim, teólogo não de forma acadêmica, não tinha esse conhecimento, essa classificação acadêmica, mas um estudioso da palavra, um leitor, um pensador dos conceitos da fé cristã, que foi um homem que debateu muito com um grande pensador também, teólogo, vamos assim dizer, Origênesis, que Origênesis ele falava muito sobre uma interpretação da Bíblia de forma mais alegórica, figurada, e o outro irmão Teodoro já vinha rebatendo isso e falando sobre a importância de ler e olhar e crer na Bíblia como sendo livro literal. Eles debateram muito, e essa discordância entre eles foi importante, porque trouxe de ambos os lados pontos positivos para a interpretação bíblica, para a gente conseguir conciliar melhor até onde o texto bíblico é literal e até onde ele é figurado. Se eu ficar completamente com Teodoro, em certo ponto, eu vou ter que defender, como está lá em Apocalipse 5, que Jesus ele é um cordeiro que também vira leão, que Jesus fica se transformando de cordeiro em leão, de leão em cordeiro. Mas, se eu olhar com o olhar de Origênesis, eu vou entender que aquilo é uma metáfora, que aquilo é uma linguagem figurada, que aponta para Jesus como cordeiro de Deus, entregando a sua vida por amor do mundo, ovelha muda levada ao matador, e Jesus como leão, Jesus como rei, Jesus ressurreto, Jesus governante. E aí eu consigo interpretar melhor o texto bíblico quando eu concilio essas duas escolas teológicas, a escola figurada de Origênesis, que focava mais nessa questão da linguagem figurada, da interpretação da Bíblia, no sentido das figuras, da tipologia, e juntar também, é claro, com a ideia de Teodoro, que estudava mais a leitura da Bíblia como livro literal, cada vírgula, cada acento, cada ponto tendo aí a sua importância, o seu significado e devendo ser interpretado da maneira mais literal possível, para que a gente possa evitar erros e, óbvio, texto sem contexto, pretexto para heresias. Para evitar heresias, para evitar má interpretação, é melhor seguir o texto mais literal que ele se permitir. Tem coisas que é só uma questão de lógica, não precisa estudar muito, você vai ver que aquilo não é literal, aquilo é figurado, requer uma interpretação. Então, Paulo, em sua primeira viagem missionária, tem Antioquia como base, só que ele não fica só na Antioquia da Síria. Você vai ver, no decorrer da viagem missionária, que Paulo vai também, junto com Barnabé, para Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia é outro povoado com o nome de Antioquia, que ficava próximo à cidade de Pisídia. Aí já é lá na Ásia Menor. Aí já é uma igreja fundada por Paulo em Antioquia. A de Antioquia da Síria foi fundada por Barnabé. A de Antioquia da Pisídia é fundada por Paulo e por Barnabé, os dois juntos. Em Antioquia da Pisídia já é na região da Ásia Menor. Já é bem distante, já fica mais próximo à igreja de Éfeso. A Antioquia da Pisídia é outra cidade, tá? Para vocês não confundirem. Então, Paulo, ele viaja, na sua primeira viagem missionária, passa por vários lugares. Ele passa por Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, ele passou por Seleucia, ele passa por Salamina, ele passa por Barfos. Barfos, aqui para quem gosta de futebol, Barfos é uma cidade que existe até hoje. Barfos, na edição da Champions League agora, 25-26, o time de Barfos jogou a Champions League, a fase de grupos da Champions League. Inclusive, o jogador Davi Luiz, revelado pelo grandioso Vitória, o maior time do Nordeste, Davi Luiz, que jogou no Chelsea, jogou no PSG, jogou no Flamengo, ele agora está jogando lá no Barfos.
Essa cidade existe até hoje, e foi uma cidade onde Paulo foi em sua primeira viagem missionária. Passou também por Antioquia da Pisídia, Icônia, Listra e passou por Derbe. Foi esse o trajeto de Paulo na sua primeira viagem missionária. Uma vez indo fazer a obra de Deus, diferente do que é ensinado por aí, da mensagem triunfalista e desse evangelho fácil, paz e amor, que muita gente ensina por aí, cheio de mensagens motivacionais, o evangelho, a vida cristã e principalmente a obra de Deus é árdua, é dolorosa. Mas mesmo assim, nada pode parar ela, nada pode deter a obra de Deus. A obra de Deus prospera, avança, prossegue, caminha, mesmo em meio às perseguições. E essa lição tem a intenção de nos mostrar isso. Porta aberta para os gentios. É o primeiro ponto da lição. Quando é que a porta se abre para os gentios? Bom, Jesus já havia dito em Atos capítulo 1, versículo 8, que os discípulos receberiam poder do alto e eles deveriam ser testemunhas na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Só que todo o conhecimento teológico que eles tinham naquela época era contrário a essa visão, que Jesus já havia dito de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos que se multipliquem em todo tempo, em todo lugar. Tudo isso era muito diferente da teologia judaica existente até então. Aquele odre velho que eles tinham não conseguiu captar essa mensagem, esse vinho novo que Jesus estava trazendo para eles. Porque toda a obra de salvação no Antigo Testamento se dá como? Vão até Jerusalém, vão até o templo em Jerusalém, vão até o Deus de Israel em Jerusalém, se circuncidem, conforme a cultura judaica, tornem-se judeus e então você será salvo. Passe a crer no Deus dos judeus e tornar-se de certa forma judeu, adapte-se à cultura judaica, ao jeito de ser judeu e assim você receberá a salvação. Assim você vai ter direito a ser salvo. Então toda a missão, toda a obra missionária, todo o acesso a Deus no Antigo Testamento estava ligado a ir a Jerusalém, a ir a Israel, a procurar a salvação dentro da cultura judaica, dos modos judeus, da forma como a teologia judaica conhecia a Deus. No Novo Testamento, Jesus tira isso, Jesus muda a linguagem missionária. Ao invés de ser uma missão centrífuga, onde todos deveriam ir para Jerusalém, o centro da revelação de Deus e da fé, a missão passa a ser uma missão mais expansiva, onde o povo judeu, o povo de Jerusalém é convidado a deixar a sua terra, a sair do seu lugar de conforto, a sair da sua nação e ir anunciar às outras nações, aos outros povos, a mensagem da salvação, não deixando que nenhuma barreira cultural pudesse fazer oposição à mensagem de salvação que Deus queria trazer para aquele povo. Então agora a missão muda. Ao invés de irem para Jerusalém, Jerusalém deve sair e ir até o mundo e anunciar a mensagem da salvação. Só que mesmo depois de Atos 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, foram cheios, eles não saíram. Eles ficaram em Jerusalém, pregando em Jerusalém, discipulando em Jerusalém, evangelizando em Jerusalém. Eles continuaram prendendo a mensagem da salvação ali, para os judeus, para eles mesmos. Então, Deus permite a perseguição. A perseguição começa, Atos 7, Atos 8, pós-morte de Estevão, se estende uma grande perseguição à igreja. Com esta perseguição, os cristãos fogem. E nessa fuga, eles se espalham anunciando a mensagem da salvação. Anunciando o reino de Deus, anunciando Jesus. E assim o evangelho vai se expandindo e vai chegando até os povos gentílicos. Através de Barnabé, chegando até Antioquia da Síria. E depois, Paulo, junto com Barnabé, em sua primeira viagem missionária, estende isso ainda mais e leva esta obra, esta mensagem de salvação a muito mais lugares. Esta obra enfrentou árduas perseguições. É o segundo ponto da lição. Deus atua nas adversidades. Veja comigo quantas adversidades esses homens enfrentaram. Você tem em Atos capítulo 13, versículo 8. Olha só. Atos capítulo 13, versículo 8. O feiticeiro Elimais, ele se opõe a Paulo na tentativa de impedir que o governador daquele lugar, daquela cidade, Sérgio Paulo, se convertesse ao evangelho. Quando ele percebe que o governador está se convertendo, está aceitando a mensagem, está recebendo o ensinamento do evangelho, ele se opõe a Paulo e Barnabé, o feiticeiro, tentando impedir a conversão do governador. A outra oposição que nós vamos ver é em Atos 13:44. Em Atos 13:44, a Bíblia Sagrada vai nos dizer
que os judeus ficaram com inveja de Paulo, da pregação de Paulo e Barnabé, da desenvoltura, de como eles convenciam e conquistavam as pessoas. Ficaram com inveja e começaram a tentar calúnias contra eles, com inveja das habilidades, do brilho, do crescimento, da boa desenvoltura que Paulo e Barnabé tinham, tentando atrapalhar a obra de Deus. Em Atos 13:50, nós temos também aqui, então, os judeus instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade provocaram a multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Mais uma vez, depois de pregar o evangelho com muita fé, com muita sabedoria, os judeus, os religiosos, preocupados com o tanto de pessoa que estava aceitando a fé, que estava sendo convencido, com a habilidade de oratória, de retórica de Paulo e de Barnabé, a sabedoria que Deus tinha dado a eles, não sendo capaz de derrubar eles do discurso, porque eles tinham a verdade e a sabedoria de Deus, e ninguém pode lutar contra a verdade. Não há manipulação, não há mentira, não há má interpretação, histórias mal contadas que vença a verdade. Que vença quem está em posse da verdade. Que vença quem entende os motivos do porquê faz o que faz e está embasado na palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Então, não podendo vencer no discurso, porque Paulo tinha a verdade e ninguém pode vencer a verdade, eles tentaram vencer de outras formas, levantando-se de oposição, inflamando pessoas a ficarem contra Barnabé, contra Paulo e fazerem oposição à mensagem do Evangelho. Aí em Atos 14:2, de novo, alguns judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Envenenaram a mente do povo e incitaram os gentios e os judeus a ficarem contra Paulo e Barnabé, a não receberem a mensagem, a desprezarem os ensinamentos dele. Tentaram pintar uma imagem de Paulo e Barnabé de coisas que Paulo e Barnabé não era, para poder paralisar a obra de Deus na vida de Paulo e Barnabé e a obra missionária que estava sendo realizada ali. Aí você vem Atos, ainda aqui no capítulo 14, no versículo 5 e 6, de novo, outro grupo de judeus e gentios atacaram, inclusive apedrejaram Paulo e Barnabé e tentavam matar Paulo e Barnabé. Então veja quanta perseguição a obra missionária foi enfrentando, mas eles não pararam, eles não desistiram. Você vai ver no capítulo 14, versículo 19, capítulo 14, versículo 19, tem mais um enfrentamento, mais uma perseguição que eles passam. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônia e instigaram a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Então olha como foi agressiva a perseguição. Eles inflamaram as pessoas contra Paulo e Barnabé, um feiticeiro tentou parar a obra da pregação, mulheres e crianças apedrejando Paulo e Barnabé. Agora em outra cidade de novo, outro apedrejamento a ponto de eles ficarem quase mortos. Jogaram Paulo para fora da cidade, pensando que Paulo estava morto. Olha a seriedade da agressão que Paulo sofreu. Olha como Paulo foi perseguido. Se tem uma coisa que faz você saber que você está no caminho certo, é a oposição, é a perseguição. Meu irmão, quando você vê muita oposição, muita perseguição, muita barreira, muita dificuldade, muito levante, muito disse-me-disse, muitas reuniões secretas com seu nome sem você estar lá para se defender, sem você nem saber, mas Deus mostra, Deus fala, Deus revela. Quando você vê essas coisas acontecendo, pode ter certeza que você está no caminho certo. O diabo não vai se levantar contra quem não dá trabalho, contra quem não dá fruto, contra quem não faz diferença. O diabo vai se levantar contra quem tem frutos para dar. A pedra só atinge a árvore que dá frutos. A árvore que não dá fruto, que não produz nada, ela não tem por que ser apedrejada. Ela não oferece, ela não sofre nenhum risco, porque ela não dá nenhum fruto. Mas a obra de Deus, ela enfrenta perseguições, ela enfrenta adversidades. Só que essas perseguições que Paulo e Barnabé enfrentou não paralisaram a obra de Deus. Não impediram o avanço do reino de Deus. Não impediram do reino de Deus prosperar, prosseguir, avançar. Não impediu deles ganharem almas. Porque para cada oposição do inimigo, Deus trazia uma resposta. Terceiro ponto aí da nossa lição. Céus abertos são portas abertas. Então as portas estão abertas, a porta da evangelização está aberta e o céu está aberto. Então se o céu está aberto sobre nós,
neste tempo para fazermos missões, para discipular, para evangelizar, vamos enfrentar oposição. Sim, vamos enfrentar adversidades. Sim, porque estamos fazendo a obra de Deus. O inimigo vai se levantar para tentar parar a marcha da igreja de Deus na terra. Mas a igreja, ela tem céus abertos ao seu favor. O Espírito de Deus está derramado sobre ela. A glória de Deus está pairando sobre ela. Então Deus vai agir e vai fazer com que a obra prospere, com que o reino vença, com que as obras do mal não prosperem, mas o reino de Deus vença. Então, para cada oposição, Deus trazia uma resposta. Então você vai ver a conversão de Sérgio, o governador, que o feiticeiro se levantou contra Paulo para tentar impedir a conversão do governador. No final, o governador se converteu. Atos 13, versículo de número 38, ou 48, ele se converteu. Em Atos, capítulo 13, versículo 49, você vai ver que os judeus se alegraram depois de ouvirem a mensagem, mesmo com o inimigo se levantando. Os judeus se alegraram, alguns judeus creram, receberam Jesus e se alegraram com a mensagem do Messias que Paulo estava anunciando. Você vai ver em Atos capítulo 13, 52, que como resposta às perseguições dos judeus e às calúnias que os judeus estavam fazendo, incitando as multidões contra Barnabé e Paulo, você vai ver que eles eram cheios do Espírito Santo. E aqueles que criam também eram cheios do Espírito Santo. Quanto mais perseguiam, quanto mais tentavam, mais Deus manifestava o seu poder, mais pessoas eram alcançadas, mais cheios do Espírito Santo, os apóstolos ficavam conforme eram perseguidos. Em Atos capítulo 14, versículo 3, a Bíblia diz que Deus dava poder a Paulo e Barnabé para operar sinais, confirmando a mensagem do Evangelho. Então, quanto mais eles eram perseguidos, apedrejados, rejeitados, Deus ia dando a eles os sinais, poder, autoridade, dons, para que eles pudessem fazer sinais, dar frutos, e a obra de Deus continuar avançando, prosperando, mesmo em meio às perseguições. Durante as perseguições, em meio às perseguições, em meio às aflições, em meio às lutas, Deus manifestava o seu poder e a obra missionária avançava, o céu estava aberto. Então as portas evangelísticas continuavam abertas para o povo prosseguir para a glória de Deus. Aí em Atos, capítulo 14, versículo de número 10, também nós vamos ver mais uma vez Deus agindo a favor de Paulo e Barnabé e a obra de Deus avançando. E você vê no texto base da lição que eles voltam depois da viagem missionária, eles voltam para a base em Antioquia e eles voltam para anunciar as maravilhas que Deus fez. Eles não voltam para contar derrota. Eles não voltam para falar das lutas. Eles voltaram não para se lamentar, para se fazer de coitadinho. Eles voltaram para contar as maravilhas que Deus fez. Glória a Deus. Aprenda com Paulo, aprenda com Barnabé. Maior do que a prova é o poder de Deus. Maior do que as lutas é o testemunho que Deus vai te dar para tu contar quando essa prova passar. Espera, se acalma, continua fazendo a obra, continua no teu projeto, continua no teu propósito, segue em frente, cabeça erguida, continua a tua marcha, fica na paz, fica tranquilo. Tudo isso vai virar testemunho para você contar como que Deus se manifestou, como que Deus fez, como que o poder dele agiu ao seu favor. Então não reclama, não murmura, não se lamenta, não chora miséria, não lembre ferida, não conta a derrota. Espera para tu contar o testemunho, contar a vitória. Espera. Paulo e Barnabé fizeram a obra, enfrentaram perseguição, mas os céus abertos se manifestaram, o poder de Deus entrou em cena, Deus deu um escape, um livramento, uma estratégia para vencer cada oposição, e eles voltaram vitoriosos e contando o testemunho do agir de Deus, do poder de Deus, não contando derrota, não se lamentando, mas contando o testemunho de como Deus agiu em favor deles. O quarto ponto da lição é: missão exige visão e adaptação. A obra missionária é uma obra dinâmica, não é uma coisa pragmática, isto é, a obra de Deus ela não segue uma forma litúrgica única. Guarde isso. A obra missionária, a evangelização, o reino de Deus como um todo, a gente cria uma regra, a gente faz um programa, a gente monta uma estrutura, um sistema, a gente dá um norte, a gente monta uma equipe, a gente forma regras para manter as coisas na ordem, na decência, mas Deus não está limitado a nossos protocolos, a nossas formas, a nosso tempo. A obra missionária, a obra de Deus como um todo, requer dinâmica, visão, percepção, discernimento espiritual,
para saber quando ir além da regra, quando ir além do pragmático, quando deixar o protocolo de lado. Porque se você ficar seguindo o tempo todo o protocolo, ficar trabalhando o tempo todo de maneira pragmática, você pode perder almas. Porque Deus se revela para cada um de uma maneira. Deus age em cada vida de uma forma. A mesma coisa em relação à obra. Eu já vi muitos obreiros bons, que não foram usados devidamente. Muitos irmãos que não tiveram boas mãos de obras, bons obreiros à sua disposição, porque não conseguiram perceber o tempo, porque quiseram seguir ali no pragmatismo, quiseram ficar dentro das linhas e acabaram perdendo pessoas importantes que podiam ajudar, que podiam fazer a obra avançar, por falta de compreensão da dinâmica do reino, de como Deus queria se movimentar. Ficou no quadrado, ficou bitolado e não conseguiu entender o que Deus queria fazer, a forma que Deus queria agir. Obra missionária requer dinâmica, requer visão. Vai ter dias que Deus vai querer alcançar 1000 vidas. Tem dias que Deus quer alcançar 1. Vai ter dia que a mensagem que você preparou não vai ter nada a ver com o que você gostaria de falar. Vai ter dias com que a mensagem que Deus vai arder no seu coração, você vai pregar e a igreja toda vai ficar ali parada, quieta. Parece que não está recebendo a mensagem. Mas tem um que Deus quer falar naquele dia. Tem um que Deus quer tocar naquele dia. Tem um, você foi lá por causa desse um. Deus te viu lá por causa desse um. Deus te deu aquela mensagem por causa desse um. E você precisa ter visão, discernimento para entender a dinâmica do reino, os tempos, as estações em que Deus está trabalhando. Como Deus quer conduzir. Onde Deus quer botar. Como Deus quer falar. Para que você não cometa o erro de seguir o seu pragmatismo, de ser fiel ao protocolo e acabar perdendo a oportunidade de fazer o bem. Um exemplo disso é a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, irmão, o levita e o sacerdote fez o que de errado? Pela regra, eles fizeram o que de errado? Nada, irmão. Eles estão dentro da regra. Eles tinham compromisso no templo. Eles tinham que ir até o templo. Eles tinham horário para chegar no templo. Outra coisa, aquele homem poderia ser um homem impuro. O sacerdote, o levita, não pode tocar em nada impuro. Aquele homem poderia estar morto. Ele estava caído como morto, né? Parecendo que estava morto. E aquele homem poderia de fato estar morto. E se ele estivesse morto, segundo a lei, ele não podia ser tocado pelo sacerdote, nem o sacerdote podia tocar nele. Detalhe, estava no caminho entre Jerusalém e Samaria. Nesse caminho, se você estudar a história bíblica, você pegar um livro como esse aqui, Viagem através da Bíblia, se você pegar um livro de interpretação das parábolas de Jesus, como, cadê ele? Esse aqui, do pastor Mateus, interpretação das parábolas de Jesus, e entre outros livros que falam sobre os sermões de Jesus, os ensinamentos de Jesus, você vai ver que eles não estão fazendo nada errado dentro da regra. Só que naquele dia, eles esqueceram de fazer o bem. Eles estavam fazendo o certo pela regra. Mas havia algo superior naquele dia ao que a regra mandava, que era o bem a ser feito com o homem que estava caído no chão. Um bem maior do que a regra. Um bem maior do que o protocolo. Missão é discernimento. Missão é visão. Missão é percepção espiritual, percepção das formas como Deus quer agir, da dinâmica com que Deus quer trabalhar, para que se saiba o momento de sair do pragmatismo, de fazer algo diferente, de se permitir algo diferente, para que você possa alcançar mais vidas, para que você possa ter um êxito maior na obra que você está realizando. Algo que acontece, por exemplo, na evangelização do eunuco. Lembra do eunuco etíope, que Filipe está em Samaria e de repente ele some de Samaria. E ele vai aparecer no deserto. Dizem que ele deu uma de Goku. Foi teletransportado. De Samaria ele aparece no meio do deserto. No deserto ele avista um etíope lendo o livro de Isaías. Deus manda ele ir lá e pregar para o etíope. Ele vai, sobe no carro, vocês conhecem. Filipe vai lá e ensina a palavra. Batiza o rapaz e daqui a pouco de novo, sumiu. O etíope procurou Filipe. Cadê o homem que estava aqui? Não achou mais. Filipe de novo deu uma de Goku, teletransporte. Ele foi ser achado lá em Azoto. Foram achar Filipe em Azoto. Né? E assim a obra de Deus é dinâmica. Naquele dia,
Deus queria falar só com aquele homem. E Deus usou uma estratégia diferente para alcançar aquele homem. Assim, a obra de Deus, ela requer visão e adaptação. Ela exige sensibilidade, discernimento. Outra coisa, falando aqui do eunuco etíope de Filipe, a obra de Deus, ela não pode ter barreira nenhuma. Ela, pelo contrário, ela rompe todas as barreiras. Não podemos deixar que barreiras culturais, linguísticas, conceituais, elas acabem sendo um empecilho do avanço da mensagem do Evangelho. É o quinto ponto da lição. O Evangelho rompe barreiras geográficas, étnicas, sociais e religiosas. O eunuco etíope parecia ser improvável aos olhos humanos, mas Deus o escolheu para levar a mensagem a uma nova nação, pois esta foi a ordem de Jesus, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então não tem um povo sequer que Deus não queira alcançar. Não tem um lugar sequer que Deus não queira que o Evangelho seja anunciado. Não tem um homem sequer que Deus não quer que ele seja salvo. Agora, nós somos arminianos, nós acreditamos no livre-arbítrio. Cabe a ele querer aceitar a mensagem da salvação. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Então nós precisamos ir e anunciar o Evangelho a toda criatura, não deixando que nenhuma barreira seja posta entre nós e o nosso propósito, que é anunciar o Evangelho. Quinto e último ponto para a gente encerrar. Cada cristão é um potencial missionário. Cada cristão é um potencial missionário. Bom, Deus, ele deu aos homens dons. Nós temos os dons que estão descritos em Romanos capítulo 12, que normalmente são chamados de dons de serviço. Nós temos os dons de 1 Coríntios 12, que são chamados dons do Espírito. E nós temos os dons vocacionais, também chamados dons ministeriais, que são os dons que estão descritos lá em Efésios capítulo 4, ali a partir do versículo de número 8, quando mais especificamente no versículo 11, que diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, e assim vai. Então, cada pessoa, ela deve buscar, a Bíblia manda buscar o dom. Tem gente que diz que cada pessoa nasce com um dom. Não confunda dom com talento. Tá? Talento é uma coisa, dom é outra. Mas a Bíblia manda buscar o dom. Se a Bíblia me manda buscar o dom, então fica complicado dizer que cada um nasce com um dom. A Bíblia manda buscar o dom. Então, em relação aos dons espirituais, precisa a gente entender tudo isso. Como funciona cada dom, cada classificação dessa. Dons do Espírito, dons de serviço, dons vocacionais. Qual é que eu nasço com ele, qual é que eu tenho que buscar, ou eu não nasço com nenhum, todos eu tenho que buscar. Eu não tenho que buscar nenhum, todos eu nasço. Então, tem que se estudar sobre isso para entender. Eu te ensino. Vem comigo que eu te ensino. Eu mando um zap, eu te ensino. Então, a Bíblia manda buscar os dons. Só que tem um dom. Um chamado, uma vocação, um serviço, que todo cristão tem que fazer. É uma obrigatoriedade para todo cristão. Você é crente? Você crê em Jesus? Você é servo de Deus? Você é salvo? Anuncia o Evangelho. Eu não sei falar. Você não precisa ser um pregador. Entende? O pregador é uma coisa. O ministério profético é uma coisa. O dom da palavra, da ciência, da sabedoria é uma coisa. Falar de Jesus não requer nada disso. E de pregar o Evangelho. Onde você está, agora mesmo aí, através do seu celular, pega as frases desse estudo que você está ouvindo, pega as frases que mais chamou a tua atenção, aquilo que você aprendeu, posta lá no story do teu Instagram, posta no story do teu WhatsApp, posta lá a frase, posta lá o que você aprendeu hoje. Alguém vai ver aquilo e vai ser tocado. Alguém vai ter a fé edificada, algum irmão que estava meio abatido vai se animar. Alguém que estava enfrentando uma oposição em relação ao seu chamado, à obra missionária, ou até alguma coisa pessoal, de trabalho, um curso, uma empresa que estava vivendo um momento difícil, e às vezes a pessoa está querendo desistir, mas você vai lá e bota lá, não, o apóstolo Paulo enfrentou essa oposição, mas Deus agiu assim, ele deu testemunho. Então isso já é um jeito de evangelizar. Quando a tua igreja está fazendo um evento e você posta ali o card, você posta o vídeo, você ajuda a igreja ali na mídia, usando a tua rede social como uma forma de convidar as pessoas para a tua igreja, sem precisar conversar muito, sem precisar falar, só postando ali os eventos que tem na igreja. Uma hora alguém vai ter uma curiosidade, vai te perguntar, vai querer ir. E assim você vai fazendo a obra missionária. Você vai evangelizando, você pode orar pela obra missionária, você pode contribuir com a obra missionária. Tem vários jeitos de fazer missão. E todo cristão, onde você estiver, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua, aonde você está agora,
Você é chamado por Deus a ser um missionário. Você é chamado por Deus a ser um evangelista. Você é chamado por Deus a ser um discipulador. Então vá e dê fruto. Vá e faça discípulos. Amém? Deus nos deu essa missão a todo crente. Ide e pregai o evangelho. Todos nós temos essa obrigatoriedade no reino de Deus. Anunciar o evangelho. Então, do jeito que você pode, com a ferramenta que você tiver em mão, da forma que for mais fácil para você, fale de Jesus. Anuncie o evangelho. Apresente Cristo para as pessoas. Só assim nós poderemos construir um mundo melhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.